Neste último vídeo vamos tratar a metodologia de análise das concentrações não horizontais. Começamos pelas concentrações verticais. Alguns dos temas já tratados, como a defesa de eficiência ou o argumento da empresa insolvente, são igualmente aplicáveis a concentrações não horizontais, mas não iremos aqui desenvolver esse tema. As concentrações verticais são atualmente vistas como tendo menos riscos de efeitos globais negativos para a concorrência. Por um lado, ao envolver empresas que atuam em patamares diferentes da cadeia de valor, as concentrações verticais não levam à eliminação de concorrência entre as partes. Por outro, ao integrar esses diferentes níveis da cadeia de valor, as concentrações verticais são consideradas como podendo trazer maiores benefícios em termos de ganhos de eficiência. Esta perspectiva mais favorável traduz-se nas orientações da Comissão sobre concentrações não horizontais de 2008, pela tolerância demonstrada quanto a operações em que nenhuma das partes tem uma cota superior a 30% nos mercados em causa e em que o mercado em questão seja pouco ou apenas moderadamente concentrado. A análise deste tipo de operações segue uma metodologia semelhante à que vimos a propósito das concentrações horizontais. Assim, teremos de ponderar os eventuais efeitos unilaterais por um lado e os possíveis efeitos coordenados por outro. O foco principal da análise incide sobre o risco de efeitos unilaterais. Estes podem ser considerados em dois níveis: o risco de encerramento anticoncorrencial de um dos mercados envolvidos e o risco de conflitos de interesses criados pela integração vertical. Quanto ao risco de encerramento anticoncorrencial no mercado, a Comissão estabelece dois cenários. Em primeiro lugar, os casos em que a concentração pode levar a que os concorrentes da nova entidade venham a ser privados do acesso a um input que necessitam para operar no mercado ajusante. No segundo cenário, o risco passa pela eliminação dos concorrentes no mercado a montante, caso estes sejam excluídos do mercado ajusante devido a práticas que beneficiam a produção da empresa integrada verticalmente. Nesta imagem, podemos ver uma representação do primeiro cenário. Aqui a Comissão chama de Input Foreclosure. Caso os concorrentes no mercado ajusante dependam do acesso ao input fornecido pela empresa integrada no mercado a montante, esta pode aumentar os seus preços, aplicar condições discriminatórias que favoreçam a sua unidade ajusante ou limitar a oferta aos seus concorrentes. A questão que então se coloca é saber se a operação pode levar a uma diminuição da pressão concorrencial no mercado ajusante. Antes de chegar a uma conclusão, é preciso avaliar se a operação é suscetível de gerar ganhos de eficiência que possam compensar os efeitos anticoncorrenciais. Só depois de se fazer este balanço, poderemos concluir qual o efeito global da concentração sobre os consumidores. No cenário dito de Customer Foreclosure, a entidade verticalmente integrada pode entravar o acesso dos seus concorrentes no mercado a montante a um canal de distribuição no mercado ajusante. Neste caso, teremos o efeito de encerramento do mercado pela exclusão dos concorrentes no mercado a montante. A operação pode também ter um impacto no mercado ajusante. Caso os concorrentes no mercado a montante sejam excluídos pela empresa integrada verticalmente, estes passam a formar um grupo mais reduzido de fornecedores. Se este nível do mercado estiver muito concentrado, os fornecedores poderão então exercer poder de mercado sobre os distribuidores que concorrem com a empresa integrada no mercado ajusante. Isso significa que os distribuidores podem ter custos mais elevados de aquisição do input, colocando-os em desvantagem no mercado retalhista ajusante. Esse é o efeito de aumento dos custos dos concorrentes. Tal como no cenário anterior, devem também ser tidos em conta eventuais ganhos de eficiência que possam compensar os efeitos anticoncorrenciais. A análise do efeito de encerramento é exigente e supõe uma distinção entre a capacidade de encerrar o mercado e o incentivo para esse encerramento. A capacidade é aferida objetivamente em função das características dos mercados afetados e do grau de poder de mercado neles detido após a concentração. Já o incentivo procura verificar se a empresa pode ser levada a explorar esse poder de mercado através do referido encerramento. Como a estratégia de encerramento tem de ser posta em prática através de condutas que podem ser contrárias aos artigos 101 e 102, como tying, bundling ou obrigações de compra exclusiva, a Comissão faz também uma apreciação quanto à pressão efetiva exercida por estas regras de concorrência, de modo a dissuadir uma empresa, ainda que esta tenha a capacidade e o incentivo para o encerramento do mercado. Por fim, temos ainda o risco de conflito de interesses. Vamos ilustrar este cenário usando um exemplo real. Quando uma empresa controlada em parte pela Airbus adquiriu o controle da Arianespace, a Comissão identificou o risco de conflitos de interesses. A Arianespace é um prestador de serviços de lançamento de satélites. Para o efeito, utiliza adaptadores para carga e lançamento de satélites fornecidos pela Airbus e pela entidade adquirente, a ALS. Do outro lado do mercado,
a Airbus é um dos principais fabricantes de satélites. O risco identificado pela Comissão é o de Arianespace transmitir à Airbus informação sobre os fabricantes concorrentes de satélites que usem os seus serviços de lançamento. Por outro lado, uma vez que a Airbus e a ALS fornecem adaptadores para carga e lançamento de satélites a outros prestadores de serviços de lançamento de satélites, a integração vertical permitiria à Arianespace obter informação comercialmente sensível sobre os seus concorrentes. A operação acabou por ser autorizada, mas com a imposição de condições tendentes a eliminar o risco de conflitos de interesses, colocando obstáculos, as chamadas firewalls ou Chinese walls, à troca de informação entre as empresas-mãe e a Arianespace. A integração vertical pode, por último, potenciar efeitos coordenados, tornando mais fácil a colisão num dos níveis de mercado. Tal poderá acontecer por a concentração aumentar a simetria entre concorrentes verticalmente integrados, pelo aumento da transparência do mercado ou pela eliminação de uma empresa que atuava de forma disruptiva, a chamada empresa dissidente ou maverick, que já encontramos a propósito das concentrações horizontais. O terceiro tipo de operação de concentração corresponde aos conglomerados. Estas concentrações envolvem mercados que não estão ligados entre si por relações verticais, ainda que exista alguma conexão entre ambos. Será o caso de dois métodos de embalagem de alimentos, em que um deles ainda não é comprovadamente viável. Contudo, se no futuro ambos forem viáveis, os mercados poderão fundir-se, ou seja, as empresas não são atualmente concorrentes, mas pode existir concorrência potencial entre elas. Desde 2008, a Comissão passou a desvalorizar este tipo de preocupações, como se pode constatar nesta citação sobre concentrações não horizontais. A metodologia seguida é idêntica à que já tratámos nas operações horizontais e verticais. Retomamos assim a dicotomia efeitos unilaterais e efeitos coordenados. Na verdade, apenas os primeiros levantam problemas reais, pelo que só vamos olhar para estes. O risco de efeitos unilaterais corresponde ao risco de a entidade resultante da concentração poder encerrar um dos mercados através da alavancagem do poder no mercado primário para o mercado secundário. Para que tal possa suceder, é preciso que não seja um conglomerado puro, isto é, envolvendo mercados completamente distintos. Terá de existir alguma característica que ligue os mercados em causa para que a alavancagem seja possível. A promoção destas estratégias passa pelas práticas de tying e bundling, ou seja, comportamentos que subordinam o acesso a um produto onde a empresa tem poder de mercado à compra junto dela de outro produto. Estes comportamentos são também proibidos pelo artigo 102 do Tratado enquanto abusos de posição dominante. A probabilidade de a concentração levar a um efeito de alavanca passa então por uma análise que permite antever a capacidade de a nova entidade vir a pôr em prática com sucesso essa estratégia. Para isso, é necessário que a empresa tenha a capacidade para adotar essa estratégia de exclusão e que tenha incentivos para o efeito. Por fim, será preciso avaliar o impacto provável ao nível dos preços, inovação e variedade de escolha. A característica dos casos de conglomerado que colocam dúvidas concorrenciais é a necessidade de demonstração de um nexo de causalidade entre a concentração, o efeito de alavanca e um risco de encerramento concorrencial do mercado. Para que a operação leve a um entrave a uma concorrência efetiva, a conduta de exclusão deve ser possível e economicamente racional devido à alteração introduzida pela concentração. Vamos agora ver o último tema deste vídeo, os compromissos ou medidas corretivas. A esmagadora maioria das concentrações notificadas à Comissão ou à ADC é aprovada sem condições, e só um número muito reduzido de operações são finalmente proibidas, mesmo quando existem dúvidas relativamente ao seu impacto na concorrência efetiva. Muitos destes casos são resolvidos através da negociação de compromissos apresentados pela notificante e eventualmente aceitos pela Comissão ou pela ADC. Se forem aceitos, os compromissos são tornados efetivos com a imposição de obrigações ou condições que garantam o seu respeito após a autorização da operação. Os compromissos podem ser aceitos em fase 1 ou em fase 2. A iniciativa pertence à notificante, cabendo à Comissão avaliar se os mesmos são ou não suficientes para responder às suas preocupações concorrenciais.
Quando apresentados em fase 1, os compromissos devem responder de forma direta e adequada às dúvidas sérias da Comissão. No âmbito da fase 2, os compromissos devem resolver plenamente os problemas identificados pela Comissão numa investigação mais desenvolvida e ser proporcionais. Os compromissos podem classificar-se em compromissos comportamentais e compromissos estruturais. Como o nome indica, os primeiros dizem respeito à assunção de obrigações de conduta pela empresa notificante, já os segundos exigem alterações com impacto na estrutura do mercado após a concentração. Embora os compromissos estruturais sejam mais aptos a resolver problemas concorrenciais de forma permanente, na verdade, ambos os tipos de compromissos apresentam sérias dificuldades de monitorização e garantia da sua efetividade. Para concluir, vamos ver um exemplo de compromissos. Neste cenário hipotético, temos 4 operadores de comunicações móveis. Os concorrentes alfa e beta vão concentrar-se numa nova entidade, ficando o mercado com apenas 3 operadores, cada um com uma cota de 1/3. Podemos então pensar em que tipo de compromissos pode resolver os problemas concorrenciais criados por esta operação. Focando-nos no impacto causado pela redução do número de concorrentes de 4 para 3, um possível caminho para viabilizar a transação seria o desinvestimento em capacidade de transmissão por parte da nova entidade que permita a entrada de um novo concorrente. Note-se que estamos aqui a procurar compensar um efeito negativo na concorrência que é certo, com a possibilidade de aparecimento de um novo concorrente. Daí que não seja suficiente impor este desinvestimento. Os problemas concorrenciais só poderão ser resolvidos caso seja realmente viável o aparecimento dessa nova pressão concorrencial. Terminamos aqui a nossa apresentação. Por favor, leiam os textos complementares e faremos a discussão deste tema na aula.